Meu nome é Anique Torres, sou orientanda da professora Sueli Fidalgo e o tema desse trabalho é Temas acerca do ensino-aprendizagem do aluno com deficiência na escola comum, intervenções sobre a abordagem vigotskiana. Isso é um pedacinho da tese de doutorado que teve como objetivo principal desvelar características do desenvolvimento e do ensino-aprendizagem da criança com deficiência na escola comum, produzir conhecimento sobre isso e difundir também, os nossos referenciais normativos, a gente faz um trajeto, naquilo que a gente chama até a ideia de educação inclusiva na legislação. Então, a gente faz um percurso dos conceitos e tudo mais. Os nossos referenciais epistemológicos estão principalmente vinculados à psicologia histórico-cultural fomentada pelo Vygotsky, há cerca de 100 anos atrás, na União Soviética, e o que a gente utiliza de elementar dele, pressuposto inicial, é a concepção dialética do desenvolvimento humano, que pensa os embrincamentos entre o biológico e o cultural, mas a partir disso uma série de outros conceitos secundários e a ideia da cultura como a fonte principal do desenvolvimento. A gente também fala bastante da educação histórica, que tem a ver exatamente com o ensino-aprendizagem de história, as funções sociais da história, para que ela serve e como ela tem potencial para o trabalho com aluno com deficiência intelectual, desenvolvimento do pensamento abstrato, identidade histórica, que é muito importante para a criança se situar no tempo e no espaço. Então, o nosso arcabouço teórico-metodológico ele é todo de base marxista, porque a psicologia do Vygotsky é uma psicologia concreta, marxista, e porque a gente precisou ir lá beber na fonte. Então, a gente também faz um percurso por aí. Nossa pesquisa de campo foi numa escola pública de São Paulo. A gente ficou lá um ano e meio acompanhando as aulas de história, principalmente adaptando material junto ao professor. Nosso foco foi principalmente em duas alunas que estavam no 8º e no 9º ano, duas alunas com deficiência intelectual e que não tinham domínio ainda da linguagem escrita, o que era um dos principais elementos para elas precisarem de um acompanhamento mais específico, mesmo tendo já também outros alunos com deficiência na escola. A gente se utilizou principalmente do diário de campo, de algumas gravações, os espaços foram muitos, a gente viajou com os alunos, fez estudo de campo, foi bastante interessante. E aí, na etapa que a gente está agora, discussão dos dados, a gente se utiliza a gente destacou o que emergiu da experiência concreta, quais eram os temas mais recorrentes, que também acabaram sendo os temas que aparecem na literatura e na teoria vigotskiana, e que a gente acredita que são temas interessantes e essenciais para todos aqueles que trabalham com a criança com deficiência na escola. Então, a gente se utilizou de algumas premissas para fazer o trabalho de adaptação, para trabalhar com os professores, e a gente trouxe algumas delas para tratar de alguns assuntos específicos. Então, sobre o agrupamento dos alunos com deficiência e seu afastamento do todo, a gente está falando daquele isolamento que muitas vezes acontece das crianças com deficiência ficarem concentradas na sala de aula para fazer os trabalhos, também no intervalo, e como isso pode ser prejudicial, esse processo de inclusão que acaba tendo um elemento importante, bastante excludente. Então ele fala o seguinte: o distanciamento e o apartamento da criança com a coletividade, a dificuldade de desenvolvimento social que determinam o desenvolvimento incompleto das funções psicológicas superiores. A luta contra as dificuldades na atividade coletiva é a mais legítima, frutífera e promissora. Então ele fala exatamente de que a cultura, a colaboração, a participação com o outro e aquele com o qual eu tenho conflito, com diferentes níveis, diferentes níveis de desenvolvimento, eu acabo tendo a aprendizagem, eu acabo tendo o potencial de desenvolvimento, Então, a gente trabalha bastante sobre isso. A importância, daquela problemática em torno dos laudos clínicos e dos diagnósticos médicos na escola, o que o professor faz com aqueles diagnósticos, Isso é um assunto muito importante, muito caro, para toda a educação especial, para a educação inclusiva, para os professores que trabalham com aluno com deficiência. E ele fala: é preciso saber o que no desenvolvimento da criança com deficiência intelectual trabalha não contra nós, mas a nosso favor. Quais são os processos surgidos no próprio desenvolvimento da criança que levam à superação da deficiência, a luta contra ela e a evolução da criança ao nível superior. Então,
ele vai falar bastante disso, de que esses testes, esses laudos, eles vêm com uma carga muito negativa do que a criança não consegue fazer. E em que medida isso nos ajuda, né? E em que medida a gente pode produzir outro tipo de conhecimento sobre ela. Então, uma das coisas elementares, já que nosso tempo é curto, é que ele fala das singularidades da criança com deficiência, do seu ensino-aprendizagem. Ele fala: o feito fundamental que encontramos no desenvolvimento agravado pela deficiência é o duplo papel que desempenha a insuficiência orgânica no processo de desenvolvimento e de formação da personalidade da criança. Por uma parte, a deficiência é a limitação, a diminuição de desenvolvimento. Por outro, precisamente porque cria dificuldades, estimula um avanço elevado e intensificado. Toda deficiência cria os estímulos para elaborar uma compensação. E exatamente onde estão esses estímulos, qual é o potencial desses estímulos, mapear isso seria o papel do professor, né? Então, já que o tempo é curto, a gente encerra por aqui e muito obrigada.